Fala pessoal, Daniel Melo e galera, olha só como é que o meu Nintendo Switch tá lindão com esse controle da QRD, o Stellar T5. E ele deixou um visual diferente mesmo, parece até que é outro console, né galera? Ficou muito diferente mesmo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo sobre esse controle, o que eu achei dele e se vale a pena ou não comprar. Então fica no vídeo que vai valer a pena assistir até o fim, se você está interessado aí num controle diferente para o seu Nintendo Switch. E já imaginou você ter conforto nos Joy-Cons? Pessoal, o maior problema para mim de jogar jogos single player aqui, principalmente no modo portátil, é o desconforto dos Joy-Cons. Eu zerei Cuphead usando esses controles pequenininhos e foi um verdadeiro desafio. Mas agora, com esses controles, eu estou conseguindo avançar bastante em jogos, como por exemplo o BioShock, que é um jogo de tiro de primeira pessoa que é mais difícil de controlar. Isso acontece porque essas marchinhas têm o Hall Effect, ou seja, elas não têm drift e elas têm uma precisão geralmente maior. E por elas serem maiores, parecendo muito com o de controle, fica muito melhor de jogar. Eu trouxe aqui no canal o controle Pro e também outros controles que são compatíveis com o Switch, que davam uma experiência bacana, mas aí era naquele caso de você ou ligar na televisão ou usar no modo semi-portátil, que nem sempre é o modo que você quer usar. E eu achei interessante também porque é o seguinte, pessoal, ele tem um RGB muito bonito, vocês estão vendo aqui que está na cor vermelha, mas você pode trocar de cor aqui facilmente, olha só que bonito. Tem azul, verde, são 8 cores no total, tem aqui também um mix de todas as cores ao mesmo tempo, e tem aqui a cor vermelha, que é a que eu gostei mais, acho que ficou bem harmonioso aí, ele vermelho dos dois lados, mas você pode configurar as cores diferentes de cada lado, sem precisar de usar a mesma cor em ambos os lados. E o que eu gostei também foi a ergonomia dele. Ele é muito confortável, como eu falei, né, só as marchinhas já trazem um conforto maior por questão de serem Hall Effect, por questão de serem maiores, né, de ter aí uma estabilidade maior nesse sentido, por não ter atrito, então a chance de causar drift é muito menor, mas também a pegada aqui atrás tem borracha aqui, parece borracha, não sei se é um acabamento que é tipo borracha, mas dá aquela sensação de emborrachado e você tem uma firmeza maior por ele ter mais corpo aqui do lado. Você vai poder ver aqui, ó, bem mais encorpado, bem melhor de segurar. Inclusive o Nintendo Switch fica até em pé, sem precisar de abrir essa coisa aqui atrás, só com o controle, porque ele tem aqui um vinco aqui embaixo, que é tipo uma forma de fazer uma base para ele. É claro que não é tão estável igual essa base toda aqui atrás, mas já é suficiente para ele ficar em pé ali bonitinho. Vou colocar a imagem de perto para vocês verem como é que fica. E galera, eu tô gostando muito, acho que é muito interessante, porque ele tem funcionalidades de controles Pro e tem essas funcionalidades que muita gente gosta. Eu não uso muito essa questão de turbo e macro, mas muita gente gosta às vezes de ter essas funcionalidades no controle para facilitar algumas tarefas repetitivas em alguns jogos ou coisas assim. E você pode gravar simplesmente usando, tem um botão aqui atrás, que é um botão M, você segura ele e você, enquanto você segura, você aperta as teclas que você quer fazer. Quando você solta, ele grava aqui nessa tecla de trás. Então, eu apertei uma sequência de teclas aqui, e aí quando eu aperto a tecla de macro aqui da direita, porque eu configurei com esse botão aqui da direita, e aí ele faz executar ações. Também serve para você pegar e mapear uma tecla aqui e colocar lá atrás. Se você apenas apertar ela, você vai estar mapeando a tecla aí. No manual entra tudo em detalhe lá. Eu não uso muito essa funcionalidade, então foi uma coisa que não debrucei muito, porque não é algo que eu uso. E aí, se você quiser apagar, você segura o botão M aqui para tirar a funcionalidade e aí ele para de executar ações. Porque às vezes vai acontecer de você pegar e apertar sem querer, né? Às vezes você vai segurar assim, se você estiver usando eles, mas se você não estiver usando, às vezes você vai querer pegar direto e acabar apertando. Então é bom se você desmapear sempre que você não for usar a função macro. E tem aqui o botão de turbo também, que é o botão que a gente usa para trocar o RGB também quando a gente aperta ele e a marchinha, né, o botão aqui, para poder trocar essa cor. Bom pessoal, vamos lá, para as dúvidas frequentes que sempre vão aparecer aqui no canal, sempre que eu mostro um controle, alguém pergunta nos comentários: tem giroscópio de 6 eixos? Tem giroscópio de 6 eixos. E uma outra coisa também ele serve como controle para jogar de 2 jogadores, quando você tira assim. Eu fiquei intrigado na hora que eu recebi
o controle. E sim, igualzinho aqui no controle que vem com o Switch, você tem aí os botões SR e SL, né, aqui em cima, e você pode usar a marchinha, e aqui no caso os direcionais viram os botões, né, assim como é no controle oficial, e aqui a mesma coisa. E tem uma coisa interessante porque ele, como é mais encorpado, fica também mais confortável dessa maneira, usando ele como 2 controles. E você vai ver que tem aqui as opções de mostrar qual jogador que está usando esse controle, e ficou bem interessante. Ele encaixa exatamente a mesma coisa do controle que vem no Switch. E aí agora eu vou mostrar para vocês como é que ele fica na base que vem com ele. Essa base aqui, ela é um pouco mais grossa do que a base que vem com o Switch, e você colocando aqui, vamos colocar aqui, então eu coloquei os 2 lados aqui, olha só que bonito que ele fica, gente. E ele fica com a pegada de um controle verdadeiramente Pro. Olha só como é que é. Por ele ter esse meio maior, ele tem uma pegada mais confortável também. E aí fica excelente. E eu tô pegando ele aqui, apertando o LR, nem sei, daqui a pouco eu compro uma coisa ali sem querer no Switch, mas estou apertando aqui e lembrei que ele tem micro switches, que tem pouco, vamos dizer assim, pouca viagem para encostar, né? Pouco travel, que eles falam em inglês, que é tipo assim, o tempo que você tem que torcer aqui o botão para poder clicar. E aí o que acontece? Ele tem o LR fininho e o ZR e o ZL, que são esses botões de trás aqui maiores, apesar deles não ser gatilhos igual do Xbox, eles dão um conforto tão grande quanto desses controles tipo de Xbox, controle Pro, aquele Guiri Kit que eu trouxe aqui também. Então é interessante sim, bem confortável, bem gostoso de usar. Eu não senti nenhum delay, nada assim, nenhum problema. Ele tem também 2 baterias, né, uma bateria em cada, obviamente, e elas podem ser carregadas por USB-C, que está aqui, e você pode carregar fora do Switch, o que é interessante, mas pelo que eu percebi lá, enquanto você coloca ela no Switch, ela carrega mesmo, porque esse trilho aqui é daquele mesmo jeito que é o do controle que vem no Nintendo Switch. Então, em geral, pessoal, eu realmente gostei muito dele, recomendo demais. Tem umas funcionalidades a mais, por exemplo, esse direcional dá para você trocar por um outro tipo de direcional, se você gosta. Igual os do Xbox Series, que vem com aquele direcional mais inteiro, que eu tô com ele aqui na mão agora, para vocês verem. Então coloca aqui e fica muito legal mesmo, mas eu prefiro desse jeito aqui. Mas tem gente que às vezes fica com dor no dedo, ou tem alguma cicatriz ali no dedo e gera às vezes um incômodo, alguma coisa, pode trocar e ficar com o controle do jeito que você achar melhor. Ah, e eu já ia esquecer, ele tem aqui atrás outros 2 botões aqui embaixo que eu não falei sobre eles. Eles são ajuste de vibração e você pode ajustar a vibração, inclusive você pode desligar ela, inclusive para cada lado. Então se tem algum jogo que ele está tremendo muito de um lado e está te incomodando e você quer desligar aquele lado, você pode desligar só aquele lado ou desligar os 2. As vantagens de desligar a vibração: se você está jogando de noite e não quer atrapalhar aí o sono de ninguém e está jogando ali silenciosamente, às vezes usando fone de ouvido, alguma coisa assim, então a vibração também não vai ser um problema de barulho. E uma outra vantagem é que vai gastar menos bateria, obviamente, porque não vai gastar bateria tremendo o controle. Então é uma funcionalidade interessante e que é o primeiro controle que eu vejo que tem essa funcionalidade de uma maneira tão fácil. Basta apertar este botão aqui. Tá vendo que ele deu uma vibrada? Então agora ele está vibrando no máximo. Se eu apertar mais uma vez, de cada lado, ele vai diminuir e vai demonstrando a intensidade que ele está. Na intensidade mínima, ele fica mais parecido com aquela vibração do Joy-Con, que é mais suave, e na vibração máxima já vai começando, não chega a ser a mesma coisa que o do controle de Xbox, viu gente? Porque o do controle de Xbox ele dá um solavanco maior mesmo. Mas fica parecido ali com outros controles Pro que são vendidos no mercado, que tem, às vezes, uma vibração um pouco mais intensa. O que, dependendo da pessoa que está jogando, gosta mais ou menos, né? Mas é interessante ter essa funcionalidade, não é todos os consoles que dão essa opção, e no Switch não é tão comum ter essa opção assim no controle, né? E eu gostei demais. Ele tem a função também de acordar o Nintendo Switch, então quando você aperta Home ele liga igual o controle
Pro normal. E você tem também a compatibilidade não só com o Switch OLED, que eu mostrei no vídeo aqui, mas também com o Switch que não é OLED e também com o Switch Lite. Então, se você só for usar desta maneira aqui, você vai poder usar tranquilamente. E eu gostei, pessoal, é um controle completo, ele fica um visual muito legal no Switch e você tem certeza que você vai ter dois controles sempre que você estiver levando somente ele, porque quando você tira, ele vira dois controles, igual eu demonstrei para vocês aí mais cedo. Testei o giroscópio dele no Mario Kart, consegui fazer curvas, acelerar ali usando um dos Joy-Cons só e fazendo as curvas e as coisas com ele. Gostei muito, é um giroscópio que funciona bem e atendeu ali a minha expectativa nesse sentido. Bom, então em geral eu indico muito esse produto, eu gostei, ele tá num preço bom mesmo com as taxas, ainda vale a pena. Acho que para um controle nesse nível, ele tem um design legal, tem esse plástico aqui com uma transparência, com um plástico por baixo que dá um efeito diferente. Então só dessa questão de visual já dá um diferencial para o seu Switch, se você já está cansado daquele visual padrão dele. Dá um conforto a mais por causa da ergonomia, por causa do grip aqui de borracha, que dá mais aderência. Tem essas funcionalidades de botões turbo e macro, para quem gosta aí de executar tarefas repetitivas e fazer gravar a ordem das coisas. Tem mapeamento de tecla, igual eu falei também. E tem um conforto interessante. Eu acho que se você quer um controle que é multifunção, às vezes é melhor do que comprar só o controle Pro, ou então comprar só um par de Joy-Con novo, porque ele vai te dar uma experiência parecida com a do Pro e vai te dar uma experiência geralmente melhor do que o do Joy-Con padrão, principalmente se você for jogar jogo single player, né? Na questão do multiplayer vai um pouco de gosto pessoal também, mas eu achei que é bom o suficiente, funcionou perfeitamente para jogar de 2 jogadores, então também é uma opção para ser uma substituição dos Joy-Cons. E essa questão das marchinhas serem melhores faz muita diferença. Eu não coloquei os meus Joy-Cons de volta, talvez só se eu for viajar e não tiver espaço na mala para colocar ele e tal, talvez eu coloque os Joy-Cons padrões, porque realmente esse produto aqui fez muita diferença para mim. Eu estou usando ele há mais ou menos um mês, aí já deve ter umas 3 ou vai fazer 4 semanas agora. Então eu estou gostando, posso recomendar. Mas se você ainda tiver alguma dúvida, tiver alguma questão que você não teve a resposta aqui no vídeo, pode deixar no comentário que vai ser um prazer para mim responder. É isso para esse vídeo, pessoal. Link na descrição, confere aí, valeu e até o próximo.